A hipótese do agendamento, ou agenda setting em inglês, é uma teoria da comunicação formulada por Maxwell McCombs e Donald Shaw na década de 1970, exposta no artigo The Agenda Setting Function of Mass Media. A partir de um estudo feito durante o período eleitoral presidencial nos Estados Unidos, quando os candidatos eram Nixon, Humphrey e Wallace em 1968, os pesquisadores entrevistaram eleitores da cidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, buscando saber quais eram as questões chaves da campanha no ponto de vista da população. Elaboraram pesquisas de opinião com os eleitores e avaliaram o conteúdo veiculado pelos meios de comunicação, a fim de perceber se o que era transmitido pelos mídia era similar aos assuntos tratados na esfera pública. Os assuntos escolhidos como mais relevantes pelos entrevistados foram os mesmos que ganharam maior destaque na cobertura jornalística. Segundo a hipótese do agendamento, a influência da mídia é capaz de definir aquilo que seus espectadores tomam como importante. O principal efeito sobre a massa seria não como pensar, e sim em que pensar. Para McCombs, o efeito de agendamento ocorre com pessoas que têm uma grande necessidade de obter informação sobre um assunto. Devido a esta necessidade de orientação, estas pessoas expõem-se mais aos mídias noticiosas, provocando maiores efeitos de agendamento. Acredita-se que isto ocorre pois a mídia deve ser seletiva em relação ao conteúdo mostrado. Os responsáveis por tal seleção são os chamados gatekeepers, pessoas do meio jornalístico que filtram os fatos noticiados de acordo com o valor notícia, antes da publicação na internet, televisão e jornais. Sendo assim, fatos ignorados pelos gatekeepers permaneceriam longe do alcance do público ou tidos como irrelevantes. Existe também outra forma de agendamento. O agendamento reverso ocorre quando a esfera pública pauta o que será transmitido nos veículos de comunicação. Segundo McCombs, o agendamento reverso é uma situação na qual a preocupação da opinião pública estabelece a agenda da mídia. O avanço da tecnologia e a comunicação digital contribuem no processo de agendamento reverso. O público, que possui grande parte extremamente ativa nas redes sociais, cria temas que se disseminam pela internet, chamando a atenção dos veículos de entretenimento que adicionam o assunto em suas pautas. Segundo Vitor Lages, em O Agendamento Colaborativo, o Agenda Setting não se trata mais de uma via de mão única em que o emissor influencia os debates do receptor. O que se vê é o modelo circular de veiculação de dados e informações, que podem partir tanto dos indivíduos quanto da mídia. Esta tendência pode ser visualizada a partir de dois exemplos. Um caso recente de agendamento ocorreu no programa Encontro com Fátima Bernardes. Na quinta-feira, 17 de novembro, a apresentadora exibiu o trailer do filme recentemente lançado nos cinemas, Sob Pressão, dirigido por Andrusha Waddington. O filme retrata uma situação polêmica, onde o médico deve decidir se salva primeiramente a vida de um policial levemente ferido ou de um traficante com ferimentos graves, ambos feridos no mesmo tiroteio. A apresentadora então inicia um debate durante o programa, ouvindo opiniões dos convidados e da plateia a respeito de qual decisão o médico deveria tomar. E se esse traficante está numa situação muito pior do que o policial? Vou convidar todos vocês para virem para cá, para o nosso telão, e a gente vai convidar também algumas pessoas para participarem. A Michele e a Dalila, que venham para cá também. Vou pegar aqui o microfone para ajudá-las. E aí eu vou pedir para vocês se posicionarem, não mais como o Dr. Evandro, nem como o Dr. Samuel, mas que a gente se encaixe aqui em algum lugar. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Vocês podem se deslocar. Vamos lá? O policial está do lado de lá, o traficante do lado de cá. O traficante, como mostra ali na cena do filme, é o que está na situação mais grave. O programa gerou grande repercussão entre os espectadores, que iniciaram uma série de debates a respeito do tema, principalmente na internet. No dia 19 de outubro, durante a prisão de Eduardo Cunha, o enfoque da notícia pareceu se desviar do acontecimento principal. O policial Lucas Valença, que escoltava o ex-deputado, rapidamente se tornou assunto recorrente. A atenção do público se desviou para o agente da Polícia Federal e, na internet,
as pessoas geraram grande demonstração de interesse e comentários sobre sua beleza e visual exótico. Os jornais passaram a pesquisar sua vida pessoal. As fotos de Lucas Valença em redes sociais chegaram a ser veiculadas nos sites jornalísticos, além das várias manchetes que ressaltavam sua participação. O policial chegou a conceder entrevista à Globo durante o programa Encontro com Fátima Bernardes. Este caso pode ser tomado como exemplo de agendamento reverso, em decorrência da atuação do público sobre o que era divulgado nos jornais, desviando o foco principal da notícia, a prisão do ex-deputado Eduardo